Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão, amiga. Boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Em primeira mão, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, deram o seu like, deram o seu joinha, tá? E sim, eu estou muito feliz pelo contexto de estar propagando a comunicação entre os pares e falando sobre a educação de jovens e adultos, que é o principal objetivo desse projeto, tá? Então, hoje, como nós estamos no mês de março e que se fala muito de mulheres, nós vamos discursar sobre a mulher negra no contexto atual, que é referente ao Covid-19. Mas por quê? Porque a gente já vem de um olhar colonizador, né? Um olhar da mulher europeia como um molde de beleza. E, infelizmente, nós percebemos que isso é muito marcante na sociedade brasileira. Por mais que a gente veja alguns avanços, algumas pessoas que conseguem desmistificar e ver a sua própria identidade, né? E sua descendência afro, também dos povos africanos, ainda existe um preconceito muito forte, infelizmente, de se constituir a beleza da mulher como uma beleza europeia, como um exemplo, né? É o que entristece muito a questão da luta das mulheres brasileiras. Então, porque esse olhar colonizador, ele traz um resquício de uma mulher de um cabelo liso, uma mulher branca, uma mulher magra, e o que realmente não condiz com a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Então, o que é que Beth Joyce, que é uma escritora, que traz para a gente o empoderamento? Muita gente está na mídia desfalcando esse termo empoderamento por outras questões. Mas quando Joyce Bart traz esse processo de empoderamento, ela quer dizer que é o fortalecimento da mulher numa perspectiva da desigualdade, de uma sociedade machista, racista, que nós temos, e preconceituosa, né? Por vários segmentos. Imagine que em pleno século XXI, nós temos mulheres que ainda não são impedidas de trabalhar, são impedidas de estudar, são impedidas de seguir o rumo das suas vidas, por conta dessa sociedade machista, patriarcal implantada no nosso país. Então, o que acontece? Truth, né, que começa uma luta a partir de 1843, que é uma abolicionista, né, afro-americana, que trouxe ela começou essa luta, né, em falar em prol dessas mulheres. Quando também a gente traz para a contemporaneidade, a gente tem Djamila, que muita gente tem aí combatido, que fala do lugar de fala. Quando ela propõe esse lugar de fala, ela quer deixar explícito que nós falamos, enquanto mulheres negras, com muito mais propriedade, é óbvio, porque a gente passa, né, pelos conflitos e a gente vê na nossa pele, né, a gente sente as desigualdades muito mais fortes, muito mais presentes. Temos também algumas escritoras que estavam, digamos, nas gavetas e que agora elas foram renomadas e foram trazidas para o contexto atual, como Lélia Gonzalez, por exemplo, né, que fala da hierarquização do saber, classificação racial da população. Ela fala que a intelectualidade é hierarquizada e é mesmo, né? Então, ela foi ativista e defendeu o feminino afro-latino americano, colocando em evidência o legado da luta. É claro que Lélia fala dessa hierarquização classista intelectual, porque nós percebemos que nós temos as questões das cotas, que são poucas, e que você vai nas universidades, você vê que a grande maioria são de pessoas brancas. É uma minoria de pessoas negras, infelizmente, ainda nesse campo acadêmico. E a gente está com esse papel
de desmistificar esse preconceito, de derrubar ele por terra e da gente ir adentrando nesses espaços acadêmicos e intelectuais que nós temos produções várias, tem intelectuais diversos aí, que a gente sabe que tem. Então é preciso que a gente se mostre e se apareça. Tem outros colegas também que trazem propostas dialógicas, lives, várias formas de trazer essa questão para a contemporaneidade. Tá? Eu trago também a questão que Bell Hooks traz, quando ela fala de mulheres negras constituídas pelo corpo e não pelo pensar. Isso exatamente é ofensivo. Por que é ofensivo? Porque nós somos olhadas muitas vezes, as mulheres negras, pelas questões físicas ligadas à sexualidade. Isso é marcante porque nós temos a sociedade machista. Então, para que criar que a mulher negra é constituída na nova forma que Bell Hooks coloca, né? Que ela tem que ser constituída não pelo seu corpo, mas pelo seu pensar, pela sua intelectualidade, pela sua força de mulher, pelas suas atribuições que não sejam físicas, entendeu? Porque, infelizmente, é muito marcante essa questão física pontuada na mulher negra, em que o homem olha a mulher negra por um artifício sexual, né? Por uma proposta sexualizada. E isso realmente é lamentável. Também trago a postura de Angela Davis, pensou na utopia, numa nova utopia. Então ela faz uma interligação com Paulo Freire quando ela fala dessa utopia, né? Quando ela propõe a igualdade das mulheres, como ela propõe o amor, né, independente de gênero. Ela fala muito disso. E Angela Davis não tinha nenhum propósito de lutar por isso, porque ela não era uma negra que estava na base, lá na pirâmide de pobreza. Ela estava numa classe um pouquinho, né, mais avançada, porque a mãe era professora, o pai também tinha conhecimentos. Então, Angela lutou por um coletivo de mulheres. É isso que eu achei bacana, né? Achei bacana isso dela, que ela não pensou em si própria, que ela não poderia ficar na comodidade dela. Mas, no entanto, ela pensou em outras mulheres e percebeu que ao seu redor ela também sofria o preconceito, mas também outras mulheres passavam pelo mesmo percurso e, às vezes, muito mais doloroso. Então, essa sacada de Angela é fenomenal. Então, a mulher periférica entra na desigualdade, é claro, né? Porque é muito difícil a mulher negra periférica se passar por perpasses da atualidade, porque vem a questão econômica, vem a questão escolaridade, vem a questão intelectualidade, vem a questão salarial, vem a questão matrimonial, né? Por que eu falo isso? Porque nas classes periféricas, que é onde a educação de jovens e adultos se instala, é perceptível, porque eu estou no chão da escola, eu vejo lá, as agruras que essas mulheres sofrem. São mulheres que às vezes são espancadas, são mulheres que às vezes são estupradas, são mulheres que têm seus direitos negados de trabalho e de escolaridade, que muitas vezes tem que deixar a escola. São muitas peculiaridades que a mulher negra perpassa pelo histórico todo da sua vida, infelizmente, né? E é a hora que a gente está se movimentando, muitas mulheres surgindo em prol dessas lutas, é o que me deixa muito mais feliz e que me deixa confiante de que a gente pode fazer uma sociedade igualitária, tá? E propor uma revolução nesse sentido, né? E trazer também alguns autores que conversam muito sobre isso, né? Tem a Nilma Lino, que fala muito também da questão racial, Munanga também traz, Delcele Queiroz fala das desigualdades no sistema universitário. E realmente existe. Por isso que teve a necessidade das cotas. Porque se isso não existisse, não haveria necessidade das cotas.
Mas, no entanto, a gente sabe que o percalço dessa mulher já vem uma mulher, às vezes, que é arrimo da família, né, dos filhos. Então, para ela adentrar nesse universo da universidade é muito mais complicado, é muito mais difícil do que uma mulher que tem seus pais ou tem sua família, que dá uma condição para que ela possa somente estudar. Não, a mulher, geralmente, a mulher negra, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser a dona de casa, tem que dar conta de tudo, tem que ser, às vezes é o pai, né, que a gente chama do pai e mãe ao mesmo tempo. Então, são tarefas diversas. Essas mulheres são guerreiras quando elas conseguem driblar todo esse movimento. A história da opressão. É essa opressão que a mulher negra já vem seguindo, né, no seu histórico. Claro que as mulheres em geral. No entanto, a mulher negra, isso é muito mais pontual, isso é muito mais predominante. Então, o que acontece? Tem alguns dados da CNN, né, que eu busquei aqui e que eu acho importante que a gente discuta. Por exemplo, o desemprego chega a 14% no mês de outubro na pandemia. A gente chama do Covid, que a gente já está numa estrutura de novas gerações de Covid, né? Novas reconstruções, e que está um boom em todos os sentidos da sociedade, econômico, cultural, escolaridade, que é educacional, óbvio. Então, todos os segmentos estão dilacerados. Infelizmente, estão dilacerados. O que acontece? Então, só em outubro, isso foi em outubro de 2020, essa pesquisa, já tinham 14% de desempregados, né, de negros pessoas negras desempregadas. É claro que no ano agora de 2021, esse índice tenha se elevado. Agora eu trago um contexto da educação como lei, com a Lei 10.639/03, que muitas vezes eu vejo como uma falácia. Mas por que você vê como uma falácia? Porque eu vejo as pessoas muito pontuadas, né, alguns pontuados, no 20 de novembro. Sabendo que essa questão de trabalhar essa lei é todos os dias, é diariamente. E não é só o professor de história, são todos os professores. Então, a gente tem que propor uma interdisciplinaridade para que a gente se converse entre as partes e que fale dessa lei e que se trabalhe essa lei realmente na prática. Não apenas esperar o 20 de novembro para fazer uma semana, né? Eu acho assim, folclorizar a nossa raça. Como se fala disso? Vamos fazer o quê na semana do 20 de novembro? Isso destoa no meu ouvido de uma forma bem marcante, porque a proposta não é essa. A proposta é se falar disso durante todo o tempo, não escolher apenas uma data ou uma semana exclusiva para se falar como se a gente fosse folclorizado, né? E não é essa a questão. Então, eu trago outros dados aqui da CNN, que foram 1.823 crimes contra mulheres, né? O que denota 5 crimes por dia. Isso foi 2020, esse índice, né, pela CNN. Eu acredito que tenha avançado também agora em 2021, com essa nova fase da Covid-19, e que traz o quê? A marginalização. Violência sexual e estupro, nós tivemos 217, agressão verbal e ameaças, 98, tortura, sequestro e cárcere privado, 81, tentativas de homicídio, 68% das mulheres são negras. Então, olha a quantidade de mulheres que estão perpassando por várias questões de violência. Então, o que acontece? Essa história de violência, ela já é marcada em vários segmentos. Né? Nós sofremos violências, às vezes, nas universidades. Nós sofremos violências na própria rua, quando um homem te aborda de uma forma agressiva, de uma forma menospresiva.
né? Eu sou exemplo, já passei por isso, né? Então, isso é uma forma de violência.